qual era a formação, que público seria esse que estaria aqui. Então, pode ser que algumas coisas que eu apresente aqui seja óbvio para vocês, mas eu tentei fazer uma apresentação mais geral possível para mostrar as responsabilidades, né? Quem são os responsáveis, né, pela degradação e pela qualidade da água no Brasil. Pode ir. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar quando vai falar da água é a importância da água. Então pode passar. A água, ela é o elemento, né, que deu origem à vida. Ela foi considerada durante muito tempo um recurso infinito, mas não é um recurso infinito, ele é um recurso finito, né? E esse recurso natural finito é o recurso mais comum e mais importante da Terra, né? O que a falta d'água pode causar? Se a gente não tivesse água, nenhuma espécie vegetal ou animal, né, incluindo o homem, sobreviveria. Então, por que a água é tão importante para a gente? Primeiro, todos os seres vivos, eles são constituídos, na sua maioria, por água. Todas as reações que ocorrem no corpo humano, né, e reações de metabolismo de outros seres vivos, são reações que ocorrem em meio aquoso. Então, por isso a água é tão importante. A gente vê, por exemplo, as pessoas que fazem greve de fome, elas passam um tempo sem comer, mas elas não conseguem passar esse mesmo tempo sem beber, né? Então, eles têm que, pelo menos, tomar água. Então, por isso a água, ela é tão importante para o desenvolvimento da vida na Terra. E como a água é tão importante, né? Como é que é essa distribuição? Como é que a água está distribuída na natureza? Então, tem um programa hidrológico internacional da ONU que diz que o volume total de água do planeta está avaliado nesse número aí, 1.386 milhões de quilômetros cúbicos. Então, esse é o total de água que a gente tem no planeta. Mas como é que essa água ela está distribuída? Então, a maior parte, 97%, é água salgada, né? E 3% é água doce. Qual é esse valor aí? Que valores são esses aí? Você pode passar. Então, desses 1.386 milhões, né, cerca de 34 milhões é de água doce, né? A água doce é aquela água que tem a concentração de sólidos totais dissolvidos, que são os sais principalmente, né, menor do que 1.000 miligramas por litro. Então, toda água que tem essa concentração de sais menor do que 1.000 miligramas por litro é considerada água doce. E por que a gente dá uma ênfase para a água doce? Porque é essa água que está disponível da forma mais fácil para o nosso consumo, né? A gente pode ter água salgada para consumo, mas a gente vai gastar mais para tornar essa água disponível, né? Então, nós vamos falar mais um pouquinho dessa água doce. Como é que é a distribuição dessa água doce? Então, a gente viu lá que é 3%, né, daquele total. Desse total, cerca de 70% está nas geleiras, né? Então, é água congelada. E cerca de 30% é água doce na forma líquida. Essa água doce na forma líquida é a água que está mais disponível para o nosso consumo. E onde está essa água doce na forma líquida? Então, isso aí é 23 milhões lá na geleira e só 10 milhões, cerca de 10 milhões é que a gente tem de água doce na forma líquida. A maior parte dessa água doce na forma líquida é água subterrânea. Então, desse total aí, a maior parte é água subterrânea e uma menor parte, cerca de 96%, uma menor parte é de água líquida na superfície. E aí, o que a gente pode concluir de tudo isso aí?
Se eu perguntasse para vocês qual é a importância da gente saber da gente ter essa informação aí, quem poderia me dizer qual é a importância dessa informação? Então, da gente ter 25 vezes mais água subterrânea do que água na superfície. Tem duas informações importantes que a gente pode tirar desses números aí. A primeira é que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a água subterrânea, né? Porque ela é uma importante fonte de água doce que a gente tem. E a gente já viu que existem algumas... a gente já teve, inclusive, problemas muito sérios aqui no Brasil de poluição de água subterrânea. Aqui no Paraná, em Maringá, a gente tem problema... já foi feito o trabalho de pesquisas de qualidade de água subterrânea e a gente já vê que tem um comprometimento dessa água subterrânea. E além disso, essa quantidade que a gente tem de 420 mil quilômetros cúbicos de água superficial também traz um alerta para o cuidado com a água superficial, né? A gente pode ter essa quantidade de água superficial, mas isso não quer dizer que essa água seja de qualidade. Então, isso pode trazer problemas também de abastecimento da população mundial. Só para a gente ter uma ideia aí de como que é essa água disponível. Então, se a gente considerar 1.000 litros de água, desses 1.000 litros de água, 6,15 é destinado ao consumo humano, né? Se a gente dissesse que o total de água no mundo era de 1.000 litros, 6,15 litros era para o consumo humano. E esse consumo humano ele está subdividido em água para agricultura, água para indústria e água para abastecimento doméstico. Então a gente vê aí que a maior parte da água é para a agricultura. Então, a agricultura consome uma quantidade de água bastante grande. A indústria é uma quantidade razoável também, e esse consumo doméstico aí é todo o consumo que a gente tem. Água para beber, para cozinhar, para higiene. Então, toda essa água é o que a gente consome. Pode passar. E a gente tem outras informações que são importantes em relação a essa distribuição de água e a quantidade de água disponível, né? Algumas pesquisas têm demonstrado que essa quantidade de água ofertada, né, de água limpa ofertada para o consumo, ela vem diminuindo. Então, nos últimos 15 anos, essa quantidade diminuiu em quase 40%. Água limpa disponível para o consumo, disponível por habitante para o consumo. E essa quantidade ela diminuiu por falta de cuidado com a qualidade da água, né? Porque não adianta a gente ter água se a gente não tem uma água de qualidade. E essas pesquisas também têm demonstrado que o uso da água, né, a necessidade de água para a agricultura vem aumentando. Então, a gente está num país que tem uma vocação agrícola e nós estamos no estado que tem vocação agrícola também. Então, a quantidade de água necessária para o desenvolvimento dessa atividade é uma quantidade razoável e ela vem aumentando. E existe também projeções de que em 20 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter uma crise relacionada à disponibilidade de água. Existem alguns pesquisadores que falam que se houver uma terceira guerra mundial, essa terceira guerra mundial vai ser por causa da água, né? Então a gente já tem países em que a escassez é muito grande
e isso vai aumentando os conflitos, né? Existem países que usam o mesmo rio, né? Então o conflito pelo uso da água é muito grande e tende a aumentar cada vez mais, né, com as mudanças climáticas e com a falta de gerenciamento adequado. O Brasil ele é um país privilegiado, né? A gente tem 12% da água doce disponível no mundo. Só que esses 12% eles estão distribuídos de forma não igual, né, no país. Então, de 70% a 80% dessa água doce do Brasil está na região amazônica, que atende a 5% da população, né? E de 20% a 30% está no resto do país, que atende a 95% da população. Mas o fato da gente ter a maior parte da água disponível no Brasil, na Amazônia, não significa dizer que a população da Amazônia também não sofra com a falta d'água, né? A seca e a cheia são dois fenômenos que levam à degradação da qualidade da água e leva a que não se tenha água de qualidade. Então, por isso que existem alguns lugares da Amazônia que tem problema com falta d'água também. Nesses 20% ali, está incluído o aquífero Botucatu-Guarani. Esse aquífero ele recobre a superfície de quase 1,2 milhões de quilômetros quadrados e 70% desse aquífero está no Brasil. Então, o restante está na Argentina, Paraguai e Uruguai. E esse aquífero ele é utilizado já para abastecimento em alguns lugares. E o grande problema dessa utilização e de se manter essa qualidade é que cada vez, quanto pior a qualidade, maior é a profundidade que se tem necessidade de cavar para encontrar água de qualidade. Então, existiam alguns lugares no interior de São Paulo, por exemplo, que se conseguia água subterrânea numa profundidade bastante pequena, e cada vez essa profundidade está aumentando, porque a qualidade ou vai acabando a qualidade ou vai acabando em quantidade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E com relação à população brasileira, a gente estima que 50% da população não tem acesso à água tratada. A gente está numa cidade e que esse número é bem diferente, né? A gente tem quase, ou um pouco mais de 90% da população que tem acesso à água tratada. Mas essa não é a realidade brasileira. E aqui, só para a gente fazer uma comparação, né, a quantidade de água disponível nos Estados Unidos por habitante dia é de 600 litros. E no sertão brasileiro é de 10 litros por habitante dia. Isso também não quer dizer que os Estados Unidos não tenham problema de abastecimento de água. Então, existem cidades próximas de grandes cidades em que não tem, que a população não tem acesso à água tratada. Então, existem cidades, por exemplo, próximo a Chicago, que a população vive em condições precárias em relação ao abastecimento de água. Esse número não quer dizer que não haja problema lá também. Pode ir. Mais outras informações que a gente pode trazer sobre a situação da disponibilidade de água do mundo. Então, já existem pesquisas da ONU que mostram que 20 países já sofrem com a falta d'água. E que nos próximos 15 anos, a gente vai ter quase 3 bilhões de pessoas que vão viver em regiões de seca crônica. E
existe um site que a gente pode ver qual é a população da Terra, a população do nosso planeta atual, né? Então, esse site também dá uma projeção de qual será a população em anos futuros. Então, existe uma projeção de que em 2025 a Terra vai ter cerca de 8 bilhões de habitantes. E o consumo de água dobra a cada 20 anos. Então, nós estamos em 2014 e a gente já pode ver o que vai acontecer com relação ao consumo de água daqui a uns 10 anos, né? E aí o que a gente pode perguntar assim, então o que está acontecendo? A água do planeta ela está desaparecendo? Na verdade, não. Né? A gente faz muito tempo, né, que a quantidade de água na Terra é a mesma. O que modifica, o que muda mesmo é o estado que a água se encontra. Né? Então, a gente já viu aqui que a melhor forma de consumir é a água doce no estado líquido. Né? Mas a gente tem essa mudança de estado de água, então é isso que muda. Né? A quantidade de água na natureza é a mesma. Muda esse estado e muda a qualidade. Então não adianta a gente ter uma determinada quantidade se a gente não tem qualidade. Então é esse o problema principal e é este o problema que a gente tem que atacar. A grande questão, então, qual é? É o gerenciamento. Né? É o gerenciamento da qualidade ambiental dos recursos hídricos. Quem é responsável pelo gerenciamento da qualidade dos recursos hídricos? O Estado, o governo que é responsável, nas suas várias esferas. Né? Mas o cidadão não pode dizer que ele não tem uma responsabilidade sobre isso. Né? Então é muito fácil a gente falar, não, o problema é do governo, então eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem sim e muito a ver com isso. Né? A responsabilidade é do governo, mas o cidadão tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então, esse aí é só para a gente ilustrar o que eu falei agora. Isso aí é um slide que mostra o ciclo da água. Então, como o nome está dizendo, o ciclo, esse é um ciclo biogeoquímico. Esse ciclo biogeoquímico é responsável pelo equilíbrio. Né? Então, aqui a gente tem o ciclo da água. Esse ciclo ele é responsável pelo equilíbrio da água. Então, e como ele é um ciclo, a gente pode partir de um lugar e a gente vai chegar nesse mesmo lugar. Então, aí são os vários mecanismos que a gente tem de um movimento da água no ciclo biogeoquímico. Então, a gente pode partir aqui dos oceanos, ela vai evaporar, vai condensar, vai ficar armazenada na atmosfera, vai ser armazenada nas calotas polares, ela vai precipitar, vai chegar no solo, vai infiltrar, vai de novo alimentar tanto os recursos subterrâneos como os recursos superficiais doces e vai alimentar os oceanos de novo. Então aí a gente tem o ciclo fechado. Então se não houver nenhuma interferência, então a água ela vai o tempo todo repor. Então era por isso que as pessoas sempre falavam que a água era um recurso infinito, né? Porque ele tem esse ciclo biogeoquímico que vai repondo sempre, né? Ela vai partindo de um lugar e vai ficando no outro. Mas o que pode alterar esse ciclo biogeoquímico aí? A forma como a água é utilizada. Então, a forma como a gente desenvolve as nossas atividades. Por exemplo, falar uma coisa que a gente pode dizer que não tem nada a ver com a água, mas que de alguma forma vai prejudicar. Se a gente poluir a atmosfera, né? Se a gente lançar na atmosfera gases que são poluentes, o que vai acontecer? Quando a água precipitar, ela vai arrastar esses poluentes que vão se depositar no solo,
vão escoar, vai ter o escoamento superficial e vai para a água superficial ou vai infiltrar. Então, a forma como a gente desenvolve as nossas atividades é que vai influenciar nesse ciclo biogeoquímico e que vai levar ao desequilíbrio. Qual a responsabilidade? A gente já falou aqui que a responsabilidade do gerenciamento é do governo, né? Mas a gente tem a responsabilidade da população. Em termos legais, a gente tem a Lei 9433 de 1997, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela mudou muita coisa em relação à nossa relação com a água, né? A relação da população com a água. Primeiro, ela estabelece lá que a água é um recurso finito, que ninguém é dono e que todo mundo é dono, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pode tirar dessa lei 9433. Essa lei 9433 também foi a lei que criou os comitês de bacia, né? E esses comitês de bacia que vão ser responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos. Esses comitês de bacias, eles já foram criados em alguns lugares. Em alguns lugares eles já estão funcionando, né, e em outros lugares ainda não funcionando de forma tão correta. E nessa lei 9433, que estabeleceu que a água é um recurso finito que não é de ninguém, é de todo mundo, ela estabeleceu também tributar, ela tem um estabelecimento de tributação da água. Então, todo mundo tem que pagar pela utilização da água. Como é que acontecia, por exemplo, a gente tem um corpo receptor hídrico, né, uma bacia hidrográfica nossa aqui, o Pirapó, Paranapanema 3 e 4, né, essa é a nossa bacia hidrográfica aqui. Então, nós pagamos para a Sanepar explora isso e fornece essa água para a gente. Como é que a indústria e como é que é dado esse poder aí de exploração para a Sanepar por outorga, né? A indústria também é dado outorga. Quem tem poço artesiano também era dado outorga. Então, normalmente, as pessoas, na indústria, por exemplo, se a indústria ela tirava água diretamente do corpo receptor, ou ela tinha um poço artesiano, ela pagava por essa outorga. A partir dessa 9433, ela estabelece que tem que pagar pela quantidade tirada, né? Então, isso já modifica a relação, né? A mesma coisa, quem tem poço artesiano também pagava pela outorga. A partir dessa 9433 também já paga pela quantidade que é retirada. Então, é um dos itens dessa lei 9433, que é o consumidor pagador. E uma outra coisa que é interessante nessa 9433, na outra ponta, é do poluidor pagador. Então, de novo, vamos trazer aqui para a indústria. Como é que a indústria, qual era a relação da indústria com o lançamento de efluentes nos corpos receptores? Então, ela tinha que seguir o que é estabelecido em diversas resoluções, como, por exemplo, as resoluções do CONAMA e aqui do nosso estado do IAP. Então, ela tem que lançar o efluente com uma determinada concentração. Então, por exemplo, uma concentração de chumbo, que pode ser digamos que seja 0,05. Se ela lançar com 0,05, ela estava dentro da legislação. Mas tanto fazia ela lançar 30 litros por hora ou 300 litros por hora, ela estava dentro da legislação. E 30 litros por hora é uma coisa, 300 litros por hora, principalmente se a gente considerar
o tipo do corpo receptor que está sendo lançado. Então, a partir dessa 9433, a indústria vai ter que pagar pela quantidade lançada também. Então, se ela lançar 30, ela vai pagar 30, se ela lançar 300, ela vai pagar 300. Então, isso também modifica essa relação. E isso já é um cuidado que se tem com a qualidade da água. Então, esse gerenciamento da água, ele deve ser muito bem feito, porque é esse gerenciamento que vai controlar o desaparecimento da água. Então, como a gente falou aqui, a responsabilidade pelo gerenciamento é do governo, mas nós, como cidadãos, nós não devemos nos distanciar nem redimir dessa responsabilidade. Nós temos também uma responsabilidade muito grande em relação à falta d'água. A única forma que a gente tem, e é a forma principal, né, de inviabilizar a água para o consumo, é a contaminação. E aí está a nossa responsabilidade, porque nós somos responsáveis e muito pela contaminação da água. As mínimas ações que a gente faz no dia a dia, por mais que a gente não perceba, essas ações vão de alguma forma levar à contaminação dos corpos receptores hídricos. Então, se a responsabilidade é do governo, então o governo tem que estabelecer leis, e nós estamos aqui dentro de uma casa de leis, né? A gente tem que estabelecer leis que levem à punição, né, daqueles que poluem e contaminam as águas, os corpos receptores hídricos. E essas leis, elas têm que ser leis severas e tem que levar tem que levar em consideração todo espectro da sociedade. Então, nós também temos que ficar sujeitos a essas leis. A qualidade da água, né, de que resulta a qualidade da água? Quem é que vai dizer para a gente qual é a qualidade da água? A gente tem os fenômenos naturais e a atuação do homem. A gente não pode interferir, né, na qualidade da água devido aos fenômenos naturais, né? Mas a gente pode interferir com relação à atuação do homem, né? Então, e de que forma? Da forma como a gente usa e ocupa o solo da bacia hidrográfica, né? Desde jogar um papel na calçada que vai para o sistema de drenagem urbana, né? Até lançar resíduos nos corpos receptores. Então, a forma como é distribuído, né, da forma como é distribuída, como é feita essa repartição urbana, tudo isso vai influenciar. Os fenômenos naturais, eles são, a gente não consegue interferir, mas a gente pode contribuir para que isso piore. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente está na bacia hidrográfica do Rio Pirapó, numa região em que o solo é rico em ferro e manganês. Então, a gente tem um solo rico em ferro e manganês. Então, a água desse corpo receptor vai ter ferro e manganês. Não tem como não ter ferro e manganês, porque a gente está numa região em que esses dois elementos são característicos, né, do solo. Mas a gente pode contribuir para que essa concentração de ferro e manganês aumente nesse corpo receptor hídrico. De que forma? Por exemplo, fazendo o uso do solo inadequado, que vai levar à erosão.
Então, vai ser arrastado o solo, vai aumentar a concentração desses compostos no corpo receptor. Então, por mais, né, que a gente não possa interferir nas condições, na qualidade devido aos fenômenos naturais, mas a gente pode contribuir para que isso piore. E com relação à interferência do homem, né, como eu já falei aqui, a forma como a gente ocupa, a gente vai, todas as nossas atividades, a gente não consegue desenvolver nenhuma atividade nossa sem gerar resíduo. Então, todas as atividades que a gente desenvolve, a gente gera resíduo. Então, o que a gente tem que fazer é gerenciar essa geração de resíduos. Não só a geração, mas o que fazer com esses resíduos que não podem deixar de ser gerados. Então, se a gente gerencia isso de forma correta, a gente pode ter o controle da qualidade do corpo receptor hídrico. A gente pode falar em 2 níveis de qualidade de água. A qualidade da água existente e a qualidade desejável para uma água. Então, a qualidade de água existente é aquela qualidade que está lá, que é função do local, né, do local onde o corpo receptor está inserido. E a qualidade desejável é função do uso que a gente vai previsto para essa água. Então, a gente pode ter vários tipos de uso para um corpo receptor hídrico. Então, desde o abastecimento doméstico até a diluição de despejos. Então, o abastecimento doméstico é o uso mais nobre previsto para a água. E a diluição de despejos, o que é a diluição de despejos? Usar o rio para lançar os efluentes lá, né? Esse é o uso menos nobre para os recursos hídricos. O abastecimento doméstico, industrial, a irrigação e a dessedentação de animais implica em a gente ter água, a gente tem a necessidade de água superficial, doce, de qualidade. Então, porque quanto pior for a qualidade dessa água, mais a gente vai gastar para tornar essa água disponível para essas atividades. Então, é muito importante a gente saber, né, fazer o estudo da qualidade da água para que a gente possa caracterizar quais são as consequências das diversas atividades, né, e estabelecer os meios que satisfaçam o determinado uso para a água. Então, para que a gente, até para que se estabeleçam leis, né, para a utilização, é necessário que se tenha um estudo. Então, não adianta a gente estabelecer leis que não vão ser aplicadas, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente dizer que a gente quer que a água do rio Pirapó tenha 0 de ferro. Não adianta, não é? Porque não vai ter nunca. Então, a gente tem que saber a qualidade para a gente poder estabelecer o que a gente deve fazer para ter uma água de qualidade. Esse aí é o ciclo da contaminação para a gente ver aí qual é a nossa importância nesse ciclo da contaminação aí, né? Então, a gente tem aqui o corpo receptor hídrico, né, e a gente tem aí as descargas que chegam nesse corpo receptor. Então, a gente pode ver por aí que as nossas atividades diárias, elas vão contribuir de forma significativa para a qualidade do corpo receptor, para o que vai chegar nesse corpo receptor. E o gerenciamento, né, a gestão municipal, ou a gestão estadual, ou a gestão federal, mas aqui a gente está numa cidade, fala da gestão municipal, ela tem que estar relacionada com todas essas
esses setores aí. O uso do solo, a drenagem urbana, a característica do manancial, o esgotamento sanitário, o resíduo sólido e as inundações. Então, a gente não consegue um bom gerenciamento de um corpo receptor hídrico, de uma bacia hidrográfica, se a gente não levar em consideração todos esses fatores aí. Ele não é descolado do resto da área do município. Bom, o que a gente quer, né, o que é importante para a gente é a água potável. Tá? O que é importante para o nosso desenvolvimento é a água potável. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a água potável, ela deve possuir essas características que estão aí. Ela tem que ter um aspecto límpido e transparente, ela não pode ter cheiro nem gosto, ela não tem que ter micro-organismos que possam vir a causar doença no homem, e ela tem que ter ausência de substâncias e de outras substâncias que possam causar qualquer tipo de dano à saúde do ser humano. E como é que a gente obtém água potável? Qual é a forma de se obter água potável? É por meio das estações de tratamento de água. Então, as estações de tratamento de água é que vão nos fornecer água potável. E o que é a falta de gerenciamento dos recursos hídricos e o desperdício podem causar? O que essa falta de gerenciamento e o desperdício de água pode influenciar, pode influenciar na obtenção da água potável? Primeiro, se a gente tiver uma água poluída, a gente vai ter um custo maior do tratamento. E quanto maior a poluição, ou quanto maior a falta, por exemplo, a gente tá num período aqui no Brasil que a gente está com um problema seríssimo de abastecimento de água no estado de São Paulo, não é? A gente poderia dizer que essa falta de água para o estado de São Paulo é culpa de São Pedro porque não chove, não é? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Houve problemas sérios de gerenciamento, né, que levaram à escassez de água nesse período. Como, por exemplo, as outorgas, né, o consumo, o desperdício, tudo isso levou a que chegasse a essa situação que a gente tem hoje. Então, o gerenciamento ele tem que prever, inclusive, isso, né? A gente já tem ferramentas computacionais que preveem chuva durante um período bem distante do que a gente está agora. Então, essa falta de gerenciamento pode ter levado a essa escassez de água para o consumo. E qual é o dever do cidadão? Então, bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é evitar o desperdício, né? Então, e se a gente for começar a mostrar aqui, muita gente vai se identificar com coisas que levam ao desperdício, coisas que a gente faz que levam ao desperdício. Então, a gente tem no Brasil um índice muito grande de desperdício de água. Uma grande quantidade desse desperdício é por causa das companhias, né? Então, a gente tem vazamento nas adutoras, encanamentos sem manutenção, né, ligações clandestinas, tudo isso leva ao desperdício. Mas pode passar, por favor. O cidadão também é bastante responsável, é um dos grandes responsáveis por uma grande parte desse desperdício. Então, vamos mostrar aqui algumas formas de desperdício que são coisas bem corriqueiras que a gente faz aí no nosso dia a dia, né?
Então, deixar a torneira aberta, por exemplo, quando a gente está escovando o dente. Então, se a gente deixar essa torneira aberta por 3 minutos, a gente gasta 18 litros de água, né? Se a gente deixar a torneira pingando aí, a gente gasta 46 litros por dia. Essa quantidade daria para a gente tomar um banho, né? Só deixando a torneira aberta aí. Se ao invés de pingar a gente deixar um filete aí o valor vai lá para 8.000 litros por dia, que é suficiente para abastecer uma escola. Então isso aí é bastante importante, né? Se a gente for lavar a louça, né, e deixar a torneira aberta, a gente tem aí durante 15 minutos a gente tem um consumo de 243 litros de água. Então já daria aí bastante escolas aí. E essa é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Lavar o carro durante 30 minutos com a torneira não muito aberta, a gente gasta 216 litros. Se estiver muito aberta, 560 litros. Então é um desperdício bastante grande e a gente tem uma mudança de comportamento, né, que a gente tem. Então aí eu coloquei algumas fotos que isso aí a gente pode tirar da internet, no Google, você vai lá, são algumas fotos de desperdício de água. Eu botei essas duas aqui porque foi essas duas últimas aqui do canto direito, porque foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei aqui em Maringá. Eu não sou de Maringá, mas é uma coisa que me impressionou muito, é ver as pessoas varrendo a calçada com a torneira, né, com a mangueira. E eu moro aqui no centro, se a gente sair sábado de manhã aqui no centro, está todo mundo varrendo a calçada. E isso é um crime enorme, porque você está gastando água potável, que é cara, para varrer a calçada. E depois você está lançando resíduos para a galeria pluvial. E aí depois, quando vem uma chuva mais forte, a galeria pluvial não dá conta, e aí a gente tem essas inundações. E isso tem muito, foi uma das coisas que mais me impressionaram aqui em Maringá, foi ver as pessoas varrendo a calçada. E outra coisa é querer que a calçada fique branca. A gente tem uma terra vermelha, ela não vai ficar branca, não é? Então não adianta. Então você varre, né, a calçada, deixa ela limpinha. Jogar lixo nas galerias pluviais, a gente vê muito isso, né? As pessoas jogando lixo. Tem uma história que eu gosto de contar para os meus alunos, de uma professora da enfermagem, que ela estava andando no centro de Maringá e vinha de carro, e vinha um carro que tinha umas moças bonitas e tal, e elas estavam tomando Coca-Cola. E aí, quando elas pararam no canto, e aí ela abaixou o vidro, as garotas baixaram o vidro para jogar a latinha de Coca-Cola, ela parou e falou assim: eu não acredito que você vai fazer isso. Aí a garota olhou para ela e falou assim: vou, babaca, e jogou. Então, uma pessoa que estava num carro grande, bonito. Então, isso é uma falta de educação ambiental, e atitudes como essa comprovam que, na verdade, a educação ambiental ela não tem absolutamente nada a ver com a educação formal, né? Não significa você dizer que você tem um professor doutor da universidade, que ele vai ser mais bem educado do que uma pessoa que é, por exemplo, a minha empregada doméstica, que nem terminou o ensino médio. Então, eu costumo dizer que eu tenho muito mais facilidade de educá-la ambientalmente do que educar alguns professores doutores do meu departamento. Então, essa é uma falta de educação ambiental, e que vai levar, de alguma forma, ela vai levar a vários outros problemas, mas aqui a gente está falando de água, né? Ela vai levar ao problema de qualidade de água. Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso. O que a gente está fazendo? E esse é um exercício diário, né?
todo mundo, qualquer pessoa, até as pessoas que trabalham com isso, tem que ter esse exercício diário. Pensar, eu, por exemplo, eu gostava de lavar meu carro todo final de semana. E uma vez uma amiga minha falou assim, mas isso não é condizente com o seu trabalho. Então. E aí eu fiquei pensando, falei, realmente é. E aí eu parei de fazer isso, né? Porque é um consumo de água muito grande que a gente tem. Pode limpar mais ou menos, mas não precisa lavar e gastar aquela quantidade de água. Então a gente tem o tempo todo que ficar se fazendo essa pergunta aí, né? O que a gente está fazendo para evitar esse desperdício de água? Então qual é o dever da sociedade? Primeiro, contribuir para a manutenção da qualidade dos corpos hídricos e também contribuir para o não desperdício, né? Isso é muito, muito importante. E de que forma que a gente pode fazer isso? Uma das formas mais fáceis, né, é não lançar efluente e lixo nos corpos receptores hídricos, né? Então a gente tem, a gente tem que estabelecer uma palavra de ordem, né, que é o fim do lixo nos rios. O fim do lixo nos rios é uma das formas que a gente tem de diminuir a degradação, né, desses corpos receptores. E qual é o futuro da água no mundo? Né? O futuro que nos espera não é muito promissor, não, né? Então, como a gente já tem alguns locais em que há uma total escassez de água, então o valor da água vai aumentar bastante, né? Então, e além disso, como a gente já tem uma grande quantidade dos corpos receptores hídricos degradados, então o custo, né, para tornar essa água disponível também vai aumentar. Então o custo do tratamento vai aumentar. Então cada vez a gente vai precisar de tecnologias mais caras para deixar essa água disponível, né? Como eu falei aqui lá no início, o Brasil ele não teria problema, porque a gente tem uma grande quantidade de água, né? Então não era de se esperar que o Brasil tivesse problema de água, a não ser naqueles locais em que, naquele polígono da seca, mas mesmo assim a gente teria que ter água subterrânea lá, né? Então, se fosse investido adequadamente, né, no gerenciamento, no armazenamento, no tratamento e na distribuição de água, a gente não teria problema. Então, a gente tem problemas sérios governamentais aí que teriam que ser resolvidos, né? E que a gente pode, inclusive, nós estamos numa época boa aí, né, para resolver esses problemas, que nós estamos num período eleitoral. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas fotos que a gente tem da situação da água superficial de Maringá. Então essas fotos são fotos do Rio Pirapó. A gente tem um projeto que faz o monitoramento do Rio Pirapó há mais de 10 anos e há uns 2 ou 3 anos a gente está fazendo do Paranapanema 3 e 4 também, quando entrou na bacia do Rio Pirapó. Então a gente vê nessas fotos aí uma grande quantidade de lixo, a gente vê aí erosão, né, que vai levando sólidos para os corpos receptores. Pode passar. Isso aqui, alguém saberia me dizer o que é isso aí? Na verdade, isso foi um flagrante que nós fizemos. Numa dessas campanhas que a gente estava fazendo, a gente encontrou um carro fossa despejando. Na verdade, ele teria que levar para a Sanepar, né, para a estação de tratamento, mas ele estava despejando. Aí, na verdade, é o terreno que tinha um declive
e aí ele despejava isso no declive desse terreno e caía no rio. O rio tinha esse sentido, e aí ele coletava água daqui antes para lavar o carro-fossa, né? Então isso foi um flagrante que nós denunciamos para a Procuradoria do Meio Ambiente, denunciamos na Secretaria do Meio Ambiente, né? Até a outra, não é aquele cara lá, aquele cara é o motorista da UEM que resolveu ficar aí na frente para aparecer na foto. Mas o cara esse aqui, ele está despejando, né? Então isso é um modo flagrante de contaminação dos de corpos receptores, e esse rio é o rio que abastece a nossa cidade, né? Felizmente, esse ponto aí depois do ponto de captação, então a gente não teve grande problema com isso, não. Mas isso é uma falta de responsabilidade, né? Uma falta de responsabilidade cidadã, né? A pessoa fazer isso. Aí, lançamento de esgoto, muito provavelmente clandestino, né? Que é lançado no Rio Pirapó. Aqui a gente tirou essa foto porque aqui é cheio de lixo. Aqui as pessoas, muitas vezes as pessoas vão vão fazer alguma pescaria e tal, deixam muito lixo aí no corpo receptor. E ele tem lugares bonitos como esse aí, né? Esse é um lugar em que a água deveria ser sempre assim. Então, era o que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer algum questionamento, eu estou aqui à disposição para responder. Professora, o aquífero Guarani, em quais estados ele pode ser aproveitado? Ele pode ser aproveitado em vários estados. Ele é bastante aproveitado no estado de São Paulo. Aqui também ele pode ser aproveitado, mas ele é muito aproveitado no estado de São Paulo. E uma das coisas que já foi percebido no estado de São Paulo é que cada vez mais, antigamente eu acho que era 75 metros, depois ele passou para 150 e já estava mais profundo ainda para retirada de água de qualidade. E é uma água de bastante qualidade, né? Então, eu, em nome da comissão, queria agradecer a professora Célia, que veio prontamente para dar essa palestra aqui para os nossos servidores, tá? A gente escolheu esse tema porque agora iniciou a primavera, vai entrar o verão, é mais gostoso para tomar um banho demorado, é mais gostoso para você ficar lá fora, lavar a calçada, lavar o carro, né? E tudo isso contribui também para a escassez de água, como a professora Célia também citou, tá? Eu queria agradecer, vieram prontamente, e espero que vocês levem esse aprendizado e também perpetuem na casa, colegas, para os vizinhos. Obrigada.